Primeiro livro de Macabeus, capítulo 1. O novo dominador, o macedônio Alexandre, filho de Filipe, já era senhor da Elade. Ele saiu do país de Cetim, venceu Dário, rei dos persas, e Medos, e se tornou rei em seu lugar. Fez numerosas guerras, apoderou-se de fortalezas e exterminou os reis da terra. Chegou até os confins do mundo, tomando posse das riquezas de numerosas nações. O mundo calou-se diante dele. Depois disso, ele exaltou-se e encheu de orgulho. Formou um exército poderosíssimo. Subjugou países, nações e ditadores, obrigando-os a pagar tributos. Depois, ficou doente e percebeu que ia morrer. Então convocou seus oficiais, aqueles nobres, que tinham sido seus companheiros desde a mocidade, e ainda vivo. Repartiu seu império com eles. Alexandre reinou 12 anos e morreu. Seus oficiais assumiram o poder, cada um na própria região. Todos eles se fizeram coroar como reis, e depois passaram a coroa para os filhos, por muitos anos, e os males se multiplicaram no mundo. Deles brotou um ramo perverso, chamado Antíoco Epinafes, filho de rei Antíoco. Ele estivera em Roma como refém, mas, no ano 137 da dominação grega, tornou-se rei, porta-voz do dominador. Nessa época, brotou em Israel uma geração de ímpios, que persuadiram muitas pessoas dizendo: vamos fazer aliança com as nações vizinhas, porque depois que nos afastamos delas, muitos males nos aconteceram. Essa proposta agradou a muita gente. Alguns do povo tomaram a iniciativa e foram até o rei, que lhes deu permissão para introduzir os costumes pagãos. Foi assim que construíram em Jerusalém uma praça de esportes, de acordo com os usos pagãos. Disfarçaram a circuncisão e renegaram a aliança sagrada. Associaram-se às nações pagãs e se venderam para praticar o mal. Não confiar no dominador. Tendo consolidado seu reino, Antíoco projetou também tornar-se rei do Egito, para dominar os dois reinos. Entrou no Egito com um exército imponente, carros de guerras e elefantes, cavalarias e muitos navios. Entrou em combate contra Ptolomeu, rei do Egito, que recuou e fugiu, ficando pelo chão muitos feridos. As cidades fortificadas do Egito foram tomadas e Antíoco saqueou as riquezas do país. Voltando, no ano 143, após ter vencido o Egito, Antíoco atacou Israel e Jerusalém com um possante exército. Depois de entrar no templo com toda a arrogância, Antíoco levou embora o altar de ouro, o candelabro com todos os acessórios, a mesa dos pães oferecidos a Deus, as vasilhas para libações, as coroas e as placas de ouro que ornavam a fachada do templo. Saqueou tudo, levou também a porta, o ouro, o objetos de valor e até as riquezas escondidas que conseguiu encontrar. Pegou tudo e foi para sua terra, depois de provocar muitas mortes e falar palavras de extrema arrogância. Por todo Israel, em todos os lugares, houve uma grande lamentação. Chefes e anciãos gemeram, rapazes e moças perderam seu vigor, e murchou a beleza das mulheres. Todo recém-casado entoou um cântico fúnebre, e a esposa ficou de luto no seu quarto de casal. A terra tremeu por causa dos habitantes, e toda a família de Jacó se cobriu de vergonha. 2 anos depois, o rei mandou às cidades de Judá um coletor de impostos, que entrou em Jerusalém acompanhado de possante exército, com falsa proposta de paz. Ganhou a confiança dos habitantes e, de repente, caiu sobre a cidade, aplicando violento golpe e provocando a morte de muita gente em Israel. Saqueou a cidade, a incendiou e destruiu suas casas e muralhas.
Levaram prisioneiras mulheres e crianças e roubaram todo o gado. Em seguida, construíram ao redor da cidade de Davi uma alta resistente muralha, além de torres de guarda, bem reforçadas, de modo que ela ficou sendo a fortaleza deles. Colocaram nela gente ímpia, homens cruéis, que aí se instalaram, abasteceram a fortaleza com armas e alimentos, e aí depositaram o saque, que haviam tirado de Jerusalém. Desse modo, eles se transformaram num grande perigo, em armadilha contra o templo. A ameaça continua para Israel. Derramaram sangue inocente ao redor do templo e profanaram o lugar santo. Por causa deles, os moradores de Jerusalém fugiram, e Jerusalém se transformou em morada de estrangeiro. A cidade tornou-se estranha à sua própria gente, e seus filhos a abandonaram. Seu santuário se tornou como deserto. Suas festas se transformaram em luto, seus sábados em vergonha, e sua honra em humilhação. Foi tão grande a sua humilhação quanto o seu antigo prestígio, e seu esplendor se transformou em luto. Assassinaram a alma de um povo. O rei baixou o decreto, determinando que o reino inteiro formasse um povo só, e cada qual deixasse de lado seus costumes particulares. Todas as nações obedeceram ao decreto do rei. Entre os israelitas, muitos gostaram da religião do rei, passaram a oferecer sacrifício aos ídolos e a profanar o sábado. Além disso, através de mensageiros, o rei mandou a Jerusalém e às cidades de Judá um documento com várias ordens. Tinha que adotar a legislação estrangeira, proibia oferecer holocaustos, sacrifícios e libações no templo, e também guardar os sábados e festas. Mandava contaminar o santuário e objetos sagrados, construindo altares, templos e oratórios para os ídolos, e imolar porcos e outros animais impuros. Ordenava que não circuncidassem os filhos e que profanassem a si próprios com todo tipo de impurezas e abominações, esquecendo a lei e mudando todos os costumes. Quem não obedecia à ordem do rei incorria em pena de morte. O rei mandou documentos escritos que continham as ordens para todo o seu reino, nomeou fiscais sobre todo o povo e determinou que as cidades de Judá, uma após a outra, deveriam oferecer sacrifícios. Muita gente do povo passou para o lado deles. Todos traidores da lei começaram a praticar o mal no país, e os israelitas tiveram que se esconder em qualquer refúgio disponível. No dia 15 do mês de Casleu, do ano 145, Antíoco colocou sobre o altar dos holocaustos a abominação da desolação pelas cidades de Judá em derredor. Construíram-se também outros altares. Passaram a queimar incenso até nas portas das casas e pelas presenças. Rasgavam e queimavam os livros da lei que encontravam. Quando encontravam um livro da aliança em poder de alguém, ou se alguém concordasse em seguir a lei, o decreto do rei, condenava essa pessoa à morte, como tivessem o poder. Cada mês faziam isso com todos os israelitas que encontravam pelas cidades. No dia 25 de cada mês, ofereciam-se sacrifício no altar colocado sobre o altar dos holocaustos. De acordo com o decreto, matavam as mulheres que tinham circuncidado seus filhos, juntamente com os filhos que elas carregavam no colo, com os familiares e com as pessoas que tinham feito a circuncisão nas crianças. Muitos israelitas, porém, permaneceram firmes e não havia quem os fizesse comer coisa nenhuma que fosse impura. Preferiram morrer a se contaminar com esses alimentos e profanar a santa aliança, e muitos morreram. Assim desencadeou-se uma grande ira sobre Israel.